Fala pessoal, beleza? Professor Thales Perrone aqui, Direito Administrativo, nesse preparatório do seu concurso da Polícia Penal. Pois é, nós vamos trabalhar então dentro do Direito Administrativo, um capítulo muito cobrado nas provas de concurso público, que é esse cara aqui, é o capítulo de Poderes da Administração Pública, tá joia? Então vamos lá? Nesse capítulo de Poderes da Administração Pública, é importante te dizer o seguinte: nós temos vários poderes que são entregues para a administração pública. E aí, esses poderes que são entregues para ela, o que eles vão fazer? Esses poderes vão deixar a nossa administração pública numa posição de supremacia sobre nós que somos os particulares. E eu te digo mais, a administração pública, ao receber esses poderes, ela não pode renunciar, porque esses poderes, eles são, anota no seu material, irrenunciáveis, tá bom? Então, se você liga, por exemplo, na vigilância sanitária, ela não vai para fazer uma denúncia, ela não vai dizer para você, olha, me desculpa, mas hoje a gente não está trabalhando, a gente achou melhor tirar um dia de folga. Não, peraí, ela tem que atuar, ela não pode renunciar, ela não pode dizer que não vai fazer, ela tem que fazer, tá bom? Muito bem. Feita essa explicação, quero te dizer que a administração pública ganha poderes. E os poderes que ela ganha se chamam discricionário, vinculado, hierárquico, disciplinar, regulamentar, de polícia. Estes são os poderes que a nossa administração pública recebe, ficando, portanto, numa posição de supremacia sobre todos nós. Vamos começar por qual? Pelo poder discricionário. Galera, quando a gente fala que a administração pública tem poder discricionário, o que isso significa? Significa o seguinte: imagina que a administração pública está diante deste fato, está diante desta situação. Venceu o concurso público. E agora, Thais, o que ela faz? Calma, ela não se desespera. Ela olha o que diz o direito. Ela olha o que diz a lei. Ela olha o que diz a norma. E o que o direito diz? Que ela pode prorrogar. Ah, então a administração tem duas opções, pelo menos. Tem opção número 1, o próprio direito diz que é para prorrogar. Opção número 2, o próprio direito diz que ela tem a opção de não prorrogar. Observa que ela tem duas opções. Qual que ela vai escolher? O que for mais oportuno e conveniente para a coletividade. E aí, ela vai prorrogar ou não prorrogar. E aí, ela está simplesmente respeitando o denominado princípio da legalidade. Porque se ela tem a opção número 1, que é prorrogar, é a lei que deu essa margem de liberdade. Se ela tem a opção número 2, de não prorrogar, é a lei que deu essa margem de liberdade. Então, o princípio da legalidade está inserido dentro do poder discricionário, ok? E aí, então, a nossa administração pública vai poder escolher entre prorroga, porque isso está expresso na lei. Está aqui escrito, a ADM pode prorrogar uma única vez por igual período. Ou ela pode não prorrogar. Mas, Thales, isso não está escrito aqui na lei. Isso não está escrito aqui no direito. É verdade, não está escrito. Isso está implícito. Porque se o direito disse que ela pode prorrogar, está implícito que ela pode não prorrogar. Essas opções fazem parte do denominado poder discricionário da administração. Então, sempre que ela puder analisar o que é oportuno e conveniente em conformidade com o interesse público, é porque ela vai ter uma margem de liberdade. Margem de liberdade que foi conferida pela própria lei em respeito ao princípio da legalidade. E aí a nossa administração pública, portanto, vai fazer a sua escolha conforme manda a lei, de maneira expressa ou de maneira implícita, respeitando o princípio da legalidade. E aí você vai para a tua prova e vê a seguinte palavra: mérito administrativo. Galera, mérito administrativo, eu quero que você se lembre do poder discricionário. Falou em mérito, falou do poder discricionário. Falou em mérito, falou de margem de liberdade. Por que, Thales? Porque o poder discricionário dá essa margem de liberdade para a administração pública. E aí, o que é essa margem de liberdade? Essa margem de liberdade
que é dada para a administração, onde ela vai analisar o que é oportuno e conveniente, quando ela praticar um ato que é discricionário, essa margem de liberdade se chama mérito administrativo. Então, o mérito administrativo, que é a margem de liberdade, você vai encontrar no poder discricionário. Por favor, não confunda discricionário com arbitrário, porque discricionário é agir dentro dos limites da lei. É a lei que dá a margem de liberdade para a administração, ao passo que arbitrário é agir fora da lei, é agir em desconformidade com a lei. E a administração, portanto, ao fazer a sua escolha por algo que está expresso ou por algo que está implícito, é agir dentro da lei com discricionariedade. Se ela inventa, por exemplo, ao verificar o seguinte fato, se ela vê que o seu concurso venceu e ela sabe que o direito diz que ela pode prorrogar esse concurso, ela sabe que o direito diz que ela pode prorrogar. Se ela prorroga uma segunda vez, poxa, o concurso venceu, ela prorrogou, venceu de novo, ela prorrogou de novo, não pode. Só pode prorrogar uma única vez, por igual período. Então, se a administração inventa algo fora da lei, ao arrepio da lei, esse ato é chamado pelo nome de ato arbitrário, ato ilegal. Ato eivado de vícios. Eivado de vícios. Tá joinha, galera? Muito bem. Veja, e aí, quando a ADM, tendo as opções, escolhe pela prorrogação, é porque ela teve liberdade, o ato é discricionário e o poder é discricionário. Bacana? Ela sempre dentro dessa discricionariedade vai sempre escolher o que for oportuno e conveniente para a coletividade. Ela utiliza-se da margem de liberdade que ela tem para analisar o que é oportuno e conveniente quando ela for praticar o ato discricionário. É o mérito administrativo presente no poder discricionário, onde ela faz o ato discricionário. Thales, corre o risco da ADM fazer ato discricionário ilegal, fora da lei. Galera, ato discricionário é feito por agente público. Agente público é pessoa física. Pessoa física erra e faz ilegalidades. Então, é possível que a gente consiga perceber e encontrar e verificar atos discricionários feitos fora da lei, ou seja, atos ilegais. E aí, Thales? Bom, e aí que, se o ato discricionário for um ato ilegal, a própria administração tem poderes para rever isso que ela fez aqui, ó. Essa cagada que ela fez. E aí ela vai poder fazer o quê? Um controle dela mesma, por isso que é interno, um controle dela mesma sobre a legalidade do ato. Ela vai providenciar a anulação da cagada que ela fez. Thales, e se a própria administração não faz a anulação do ato discricionário ilegal? Não tem problema. O poder judiciário, uma vez provocado, vai poder olhar para o ato discricionário. O judiciário vai ver que o ato é ilegal. E o judiciário vai exercer um controle de fora, um controle externo, vai verificar se o ato é legal ou não. É um controle externo de legalidade e vai poder fazer a anulação. Por quê? Porque no controle de legalidade percebeu que o ato discricionário foi feito de maneira ilegal. Tá joia? E aí a gente então comenta com você também o seguinte: quando, por exemplo, olha o seguinte fato que eu quero trazer para você. Uma farmácia foi pega vendendo remédios vencidos. Pois é, a farmácia foi pega vendendo remédios vencidos. Essa farmácia, então, isso se chama fato, né? Foi pega vendendo remédios vencidos. Ela foi pega em flagrante pelo fiscal. O fiscal, então, ele olha para o direito, ele olha para o direito, ele olha para a lei, ele olha para a norma, ele olha para a regra, ele olha para os artigos, os incisos, os parágrafos. E ele sabe que, diante do cometimento de uma infração,
ele sabe que ele poderá aplicar uma advertência na farmácia, uma multa na farmácia, uma interdição na farmácia. Detalhe, isso aqui é apenas um exemplo didático, não corresponde necessariamente a todas as hipóteses legais. Pois bem, o que acontece aqui? A administração, diante dessa situação, desse motivo, ela faz o quê? Ela vai ter a opção número 1, qual que é? Aplicar uma advertência. Opção número 2, qual que é? Uma multa. Opção número 3, qual que é? Uma interdição. Mas, Thales, essa farmácia cometeu uma transgressão tão elevada assim? Não. Na verdade, foi um pacote de aspirina vencido. E detalhe, um pacote que venceu ontem. Poxa, um pacote, não são muitos. Outra, venceu há pouco tempo, venceu ontem. Outra, aspirina não é para doenças sérias, é para doenças mais tranquilas, mais serenas, né? Uma dorzinha, uma febre mais leve. Pois é. E agora, Thales, então essa infração foi leve? Foi. Por que eu estou te dizendo isso? Pelo seguinte, na hora que a administração for escolher as opções dadas pela lei, a administração vai ter que escolher uma opção que seja o quê? Razoável. Vai ter que escolher uma opção que seja o quê? Proporcional à falta cometida. Proporcional à falta cometida. Ah, Thales, então, essa escolha não pode ser à la volonté, livre, de qualquer jeito. Não, tem que ser algo proporcional, algo razoável. Se a infração foi pequenininha, a penalidade não pode ser elevada. Cadê a razoabilidade? Cadê a proporcionalidade? Só que nesse caso, o que o fiscal resolveu fazer? Nesse caso, o fiscal resolveu que ele não queria advertência e nem a multa. Ele aplicou uma interdição por 180 dias, porque a farmácia estava vendendo um pacotinho de aspirina vencido ontem. Ai, meu Deus, disse o dono da farmácia, não foi uma escolha razoável. O que o dono da farmácia está dizendo? Que não houve equilíbrio na escolha, não houve bom senso. Para que essa extensão toda de 180 dias? Para que essa força toda de fazer interdição? Não foi proporcional à falta cometida, não era necessário fazer isso, não foi o meio adequado. Usou-se o critério do homem médio, que somos nós. Nós da sociedade sabemos, nós aqui da sociedade sabemos que não é equilibrado, não é de bom senso aplicar uma penalidade tão gravosa assim por uma situação tão simples como essa. Então, a administração tem que respeitar o princípio da proibição de se exceder. Ela tem limites, pessoal. Essa liberdade, essa discricionariedade tem limites no princípio da razoabilidade. Então, não é porque ela tem liberdade que ela vai poder fazer algo que não seja razoável. E aí, eu peço para você tomar um cuidado, ter um carinho especial com esse artigo 2º aqui, que diz o seguinte, dessa lei, que diz o seguinte, que a administração, ela deve buscar a adequação entre meios e fins. É proibido para a administração impor obrigações, restrições, no meu exemplo aqui didático, sanções, superior ao estritamente necessário ao atendimento do interesse público. O que eu estou, na verdade, querendo te dizer, aluno, é o seguinte: se o agente público tem competência para bater, não confunda com espancar. Se o agente público tem competência para tirar, não confunda com metralhar. É isso que nós estamos tratando aqui com você nesse slide. E aí, você tem que saber que o princípio da razoabilidade é quando a administração pública fez o que era necessário. Para o ato ser razoável, é porque o que a administração pública fez foi algo adequado. E o que ela fez foi proporcional. Se é necessário o que ela fez, se foi adequado o que ela fez, se foi proporcional o que ela fez, foi razoável. E a gente chama razoabilidade ou proporcionalidade como sinônimo. Mas em sentido amplo. Thales, por que você botou essa palavrinha? Que razoabilidade é sinônimo de proporcionalidade em sentido amplo.
Porque eu já tenho uma proporcionalidade aqui dentro, que aí fica em sentido estrito. Você estuda isso melhor lá no capítulo de Princípios da Administração Pública, que eu convido você a dar uma olhada no princípio da razoabilidade, proporcionalidade. Tá joia, meu aluno? Vamos seguir adiante, então? Olha aqui foi uma questão, inclusive, de prova, que foi trazida pela banca Sebrasp, que dizia o seguinte, olha lá, o jurista Celso Antônio Bandeira de Mello apresenta o seguinte conceito. Este princípio enuncia a ideia de que as competências administrativas só podem ser validamente exercidas na extensão, na intensidade correspondentes ao que seja realmente demandado para cumprimento da finalidade do interesse público a que estão atreladas. Trata-se do princípio da proporcionalidade. Então, se você quer um conceito para proporcionalidade, aqui está um bom conceito de Celso Antônio Bandeira de Mello. Toda pessoa que sofrer lesão ao seu direito, ou o seu direito está sendo ameaçado de ser ferido, você está legitimado a provocar o poder judiciário, que vai fazer o quê? Anulação do quê? Do ato ilegal, que foi praticado por quem? Pela nossa administração. E aí, veja que diante dessa situação, que a administração não quis advertência, não quis multa, ela quis uma interdição, quando o dono da farmácia disse, sofri lesão porque não foi uma escolha razoável, por não ser uma escolha razoável, ele provocou o poder judiciário. O judiciário, então, fez um controle externo, analisou a legalidade, concluiu que a interdição é um ato ilegal. Concluiu que a interdição feriu o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade em sentido amplo. O que o judiciário fez? Anulou o ato praticado pela administração. Anulou o ato praticado pela administração. Nossa, Thales, mas foi um ato discricionário. Foi, mas foi um ato discricionário que feriu o princípio da razoabilidade. E todo ato que fere princípios é ato ilegal. E todo ato ilegal merece ser anulado ou pela própria administração ou ainda pelo poder judiciário. Bacana? O que eu estou perguntando aqui, aluno, para você nesse instante agora é: será que poderá o judiciário, além de fazer a anulação, será que o judiciário poderá pensar em qual penalidade ele vai aplicar? Se vai ser a advertência ou a multa, que é o que sobrou? A advertência ou a multa? Será que ele vai pensar o que é mais oportuno e conveniente ao interesse público? Não. Por quê, Thales? Porque esse mérito, que é a margem de liberdade, que eu falei para você há poucos minutos atrás, esse mérito pertence à administração. Então a bola volta de novo para a administração, para que ela entre nessa margem de liberdade, que se chama mérito, decida o que é mais oportuno e conveniente. Se vai ser uma advertência agora, ou se vai ser uma multa. O judiciário apenas anula e a administração opta pelo que é oportuno e conveniente para a coletividade. Agora entramos no poder vinculado, também conhecido como regrado. Como é que funciona o poder vinculado, Thales? É exatamente o contrário de tudo que eu te disse até agora. Qual é o contrário de alto? Baixo. Veloz? Devagar. Qual é o contrário de poder discricionário? Ato vinculado. Qual é o contrário de ato discricionário? Ato vinculado. Poder discricionário? Poder vinculado. Também conhecido como poder regrado. Vamos lá então. Você tem aqui, ó, pessoal, nesse slide, uma frase muito corriqueira das provas de concurso, que diz que o poder vinculado ou regrado é um instrumento. Entenda, é o poder. Entenda, é a faculdade. Não estou falando facultatividade. Estou falando faculdade como um poder, como um instrumento, como uma prerrogativa que a lei confere à ADM para que ela faça um ato que seja de sua competência, onde a lei determina desde logo todos os elementos e requisitos necessários à sua
formaliza. Thales, eu não entendi o que você quis dizer. Exemplo, vamos imaginar o seguinte fato. Você foi pego dirigindo sem cinto de segurança. O que o direito diz? O que a lei fala? O que o código diz? Que a administração ela deve autuar você. Então, qual é a opção número 1 que a administração pública tem? Autuar você. Qual é a opção número 2? Autuar você. Qual é a opção número 3? Autuar você. Percebe que agora a ADM, diante da lei, só tem uma única opção, que é autuar você. Aqui não se fala em margem de liberdade. Aqui não se fala em escolher o que é oportuno e conveniente para a coletividade. Então, aqui, nesse caso, só temos uma única opção. A lei definiu, desde logo, todos os elementos, todos os demais requisitos para a prática do ato vinculado. Só resta para a administração verificar se foram preenchidos todos os requisitos e praticar um único ato que era possível ser praticado. Estamos diante do ato vinculado com base no poder vinculado ou regrado da administração. Não há análise de oportunidade e conveniência nesse caso. Bacana? E sempre respeitando o princípio da legalidade. Bacana? O poder, agora que a gente estuda, é o poder hierárquico. Como é que funciona o poder hierárquico? Você já estudou direito administrativo e você viu que existe a administração direta, União, Estados, DF, municípios. Você já estudou e viu que existe a indireta, autarquias, empresas, sociedades, fundações. Você já estudou que tudo isso que eu apresentei aqui na tela para você são PJs. Thales, o que é PJ mesmo? Pessoas jurídicas. E eu quero te trazer aqui uma regra de ouro. Não procure hierarquia entre duas PJs diferentes. Ou seja, distintas. Thales, eu não lembrei dessa história. Fala para mim. Falo. Não procure hierarquia entre duas PJs diferentes. Então, se eu te perguntar, a União é superior hierárquico ao Estado de Goiás? Não. Por quê? Porque a União é uma PJ. O Estado de Goiás é outra PJ. São PJs diferentes. Não existe hierarquia. Vamos tentar de novo. Estado de Goiás é superior hierárquico ao município de Goiânia? Não. O Estado de Goiás é uma PJ. Município de Goiânia é outra PJ. E não existe hierarquia entre duas PJs diferentes. Mas lembre-se que uma PJ daqui de cima institui PJs aqui de baixo. E quando uma PJ de cima institui uma PJ de baixo, não existe hierarquia também entre elas. O que existe é o que nós chamamos de vinculação, conforme você estuda lá no capítulo de organização administrativa. Tá, mas eu não entendi. Esta é uma aula de revisão. Então aqui não cabe a gente agora ficar querendo te explicar o porquê de certas coisas, mas é te ajudar a acertar a questão da sua prova. Portanto, grave que entre qualquer PJ dessa tabela, temos 4 aqui e temos 4 aqui, não existe uma relação de hierarquia. Portanto, de cima para baixo, não há hierarquia. De cima para baixo, não há poder hierárquico. De baixo para cima, não há que se falar em subordinação hierárquica. Portanto, se um belo dia a União, ao criar uma autarquia chamada INSS, não há uma relação de hierarquia entre a União e a autarquia INSS que foi criada. Por que, Thales? Porque a União é uma pessoa jurídica e INSS é outra pessoa jurídica. E não existe hierarquia entre pessoas jurídicas diferentes. Bom, aí você tem que lembrar também o seguinte, caro aluno meu. Caro aluno, você já sabe que existe a direta, você já sabe que existe a indireta. Posso chamar tudo pelo nome de Estado. E eu quero que você saiba que o Estado, tanto faz aqui, tá? Se é alguém da direta, se é alguém da indireta. O Estado pode muito bem pegar um serviço público. Exemplo, telefonia. Exemplo, energia elétrica. Exemplo,
Transporte aéreo coletivo, como Gol, Latam. Exemplo, cartório. Exemplo, loteria. Exemplo, ônibus. Então, pode muito bem o Estado pegar uma parte do serviço público, jogar para a iniciativa privada, prestar esse serviço público que era para ser prestado pelo Estado. Esses particulares chamamos pelo nome de delegatários de serviços públicos. Nós temos 3 tipos. Eles se chamam concessionários, permissionários e autorizatários. Thales, qual é a diferença entre eles nessa aula? Agora? Não importa. O que importa é sabermos o seguinte. De um lado, eu tenho o Estado. O Estado. Do outro lado, eu tenho os delegatários. Pergunto para vocês. Do Estado para os delegatários. Existe hierarquia? Não, não existe hierarquia. Para essa sua prova, aluno, para essa sua prova, para a Polícia Penal daqui do Estado de Goiás, é importante eu fazer mais uma observaçãozinha aqui para você, tá? Para essa prova sua daqui do Estado de Goiás, né, em que a sua banca, ela pode perguntar o seguinte. Quando eu falo em concessionários, tá? A IBFC, que é a sua banca, IBFC, que é a sua banca, ela fala muito em pessoa física. Pessoa física? É porque assim, um autorizatário pode ser uma PJ, mas pode ser uma pessoa física. O permissionário pode ser uma PJ, pode ser uma pessoa física. O concessionário é só PJ ou um consórcio de várias PJs. Um consórcio de empresas. Pois bem, o que eu quero te dizer é o seguinte. Do lado de cá é PJ. Do lado de cá é PJ ou PF, pessoa física. O fato é que, se do lado de cá, Estado, do lado de lá, delegatário, estamos falando da mesma pessoa? Não. São pessoas diferentes? São. Então, existe hierarquia do Estado para o delegatário? Não. Não existe hierarquia do Estado para o delegatário. Tem fiscalização, tem controle, mas não fale em hierarquia, porque você vai errar na sua prova. Tá bom? Beleza? Thales, eu já entendi que na administração direta eu tenho União, Estados, DF e municípios. Já entendi que a União, por exemplo, é uma PJ. E daí? E daí que você lembra da aula de direito administrativo que toda pessoa tem na sua estrutura órgãos. Olha para você, pulmão é órgãos, coração é órgão, rim é órgão. Toda pessoa tem órgãos. Olha aqui para o nosso slide. Quando você olha para a União é uma pessoa. O que toda pessoa tem? Órgãos. Então eu tenho aqui, olha só, órgão. Então eu tenho órgãos, vários órgãos. Órgãos do executivo, como esses. Órgãos do legislativo, como esses. Órgãos do judiciário, como esses. Órgãos. O que mais? Que eu posso te dizer que na estrutura de uma pessoa, a presidência é superior hierárquico ao ministério, que é superior, por sua vez, hierarquicamente à Polícia Rodoviária Federal. O que eu percebi? Eu percebi que existe hierarquia entre os órgãos de uma mesma pessoa. Se eu olhar para o Senado, eu vou dizer que o Senado é um órgão. Thales, picota o Senado, corta o Senado, fatia o Senado. Tá bom, atendendo ao seu pedido, vou fatiar o Senado. Aí em cima eu tenho a presidência, mais abaixo a diretoria geral. Qual é o nome que eu dou para a presidência, pessoal? É um órgão. E para a diretoria? É um órgão. Posso afirmar em prova que a presidência é superior hierárquico à diretoria geral? Sim. Qual é a regra? Que existe hierarquia entre os órgãos, todos de uma mesma pessoa jurídica. Da mesma forma, se eu olhar para cá, para esse slide, Tribunal Superior Eleitoral, órgão, é superior hierárquico ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, órgão. E qual é a regra? Que existe hierarquia entre os órgãos de uma mesma pessoa jurídica, que no caso é a União. O que mais que eu percebo nesse slide para minha prova, Thalys? Que eu encontro hierarquia
entre órgãos do Poder Executivo, mas também encontro hierarquia entre órgãos do Legislativo, e aí encontro a hierarquia entre os órgãos do Judiciário.